Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante, para analisar a fundo. É o esqueleto de um sermão evangelístico. O título é Libertação do Cigarro, o corpo como templo de Deus. A proposta aqui é bem clara. Tratar o vício do cigarro usando uma base teológica, principalmente do apóstolo Paulo. A nossa missão vai ser uma espécie de engenharia reversa dessa mensagem. Exato. Como que ela é construída para ser tão persuasiva? Quais são as engrenagens, psicológicas e retóricas que fazem ela funcionar? É isso. E o interessante é que um texto como esse, ele não é só um discurso. Ele é, na verdade, um roteiro. Um roteiro para uma transformação. Um roteiro, boa. É projetado para levar quem ouve do ponto A, que é o vício, até o ponto B, que é a libertação. E seguindo um caminho, assim, muito bem calculado. Cada palavra, cada citação da Bíblia está ali por um motivo bem específico. Certo. É uma verdadeira engenharia da persuasão, que vai misturar lógica, emoção e, no final, um chamado para uma decisão muito, muito concreta. Ok, então vamos desmontar essa engenharia. O ponto de partida já me chamou a atenção porque ele quebra uma expectativa. Totalmente. Não começa com fumar é pecado, você vai pro inferno, nada disso. A abertura é chamada de cristocêntrica e a primeira frase que a fonte sugere é: eu venho anunciar a você uma boa notícia. A mensagem inicial é que a missão de Cristo foi libertar os cativos e salvar os pecadores. E aí cita um Timóteo. Por que começar com esse abraço e não com um soco? Então, porque o objetivo primário de qualquer comunicação que quer persuadir alguém é manter a pessoa ouvindo. Certo. Se você começa com uma condenação imediata, você cria um muro. A pessoa se fecha, pensa, lá vem mais um sermão de culpa e, desliga. Faz sentido. Ao começar com boas notícias, com acolhimento, a mensagem diz: olha, este é um lugar seguro. Eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para te oferecer algo. É uma estratégia, assim, brilhante para desarmar as defesas e criar um terreno comum antes de entrar nos pontos mais difíceis. Faz todo sentido. Primeiro você abre a porta para depois convidar a pessoa para entrar. E logo depois desse acolhimento, a fonte apresenta o que parece ser a viga mestra de todo o argumento. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. O coração de tudo. Exato. As frases que sustentam tudo são: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e foram comprados por alto preço. Isso aqui parece ser bem mais do que uma simples citação, né? É o coração de tudo. E o que é genial nisso, do ponto de vista da psicologia da persuasão, é que a fonte está usando uma técnica poderosíssima, o reenquadramento. Reenquadramento. Ela pega o problema fumar e o tira completamente do campo da saúde pessoal ou da força de vontade. Não se trata mais de, o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Certo, que essa é a visão padrão, a da autonomia. Como que esse reenquadramento funciona na prática? Ele muda a posse do objeto. A mensagem diz, basicamente, esse corpo que você habita não é seu, na verdade. Ele é um templo. E mais, ele foi comprado por alto preço. Uau! De repente, fumar deixa de ser um ato de autodestruição e passa a ser um ato de profanação. É como pichar uma catedral. As consequências emocionais e espirituais se tornam, assim, infinitamente maiores. Muito maiores que as consequências para a saúde, né? Exato. A fonte eleva a discussão para um patamar onde os argumentos de mas eu gosto, é difícil parar, perdem quase toda a força. Entendi. A escala do problema muda completamente. E é aí que o tom da conversa parece mudar também. O esboço chama a próxima sessão de confronto amoroso. Amo esse nome. E ele já começa se explicando. Eu não vim te condenar, eu não vim te humilhar. Mas logo em seguida vem o golpe. O cigarro não é apenas um hábito, é uma escravidão. Usar uma palavra tão pesada como escravidão, isso não é um risco? Não pode ter o efeito contrário e fazer a pessoa se fechar de novo. É um risco calculado. E é por isso que a expressão confronto amoroso é tão precisa. A mensagem tenta fazer algo muito, muito delicado. Ela tenta separar a pessoa do problema. Entendi. Ela diz, eu te amo, mas odeio o que te aprisiona. E a palavra escravidão é escolhida a dedo. Um hábito é algo que você controla, que você pode mudar com esforço.
É um problema de gestão pessoal. Certo. Escravidão é o oposto. Implica uma força externa, um poder opressor que tomou o controle. Ninguém escolhe ser escravo. Ah, então a palavra tira o peso da culpa do indivíduo. Exatamente. Ela transforma a narrativa interna. A pessoa deixa de se ver como alguém fraco, sem força de vontade, um fracassado, e passa a se ver como um prisioneiro de guerra. Alguém que luta contra um inimigo poderoso. Nossa, isso é psicologicamente... Libertador. A vergonha diminui e a luta ganha um tom de heroísmo. A mensagem não diz, você é fraca. Ela diz, seu inimigo é forte e você precisa de um libertador. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. E para reforçar essa ideia de escravidão, o sermão lista os argumentos. Diz que o cigarro controla sua vontade, destrói sua saúde, consome sua renda. E o argumento final, que amarra tudo na teologia, é que ele dói a Deus porque destrói o corpo que ele te deu. E para dar o selo bíblico, a fonte cita de novo Paulo. Não se deixem dominar por nada. A lógica é muito direta. Se algo tem mais poder sobre você do que sua própria consciência, isso se tornou seu mestre. E perceba como isso cria um dilema muito claro na mente de quem ouve. A mensagem estabelece dois senhores em potencial. Deus, o dono legítimo do templo, e o cigarro, o senhor que escraviza. A escolha muda. A escolha não é mais entre fumar e não fumar. A escolha é sobre a quem você vai servir. A questão foi elevada para um conflito de lealdade, uma batalha espiritual pelo controle do território sagrado que é o corpo. Ok, então o cenário está montado. O corpo é um templo e esse templo foi invadido por uma força escravizadora. A reação natural de quem ouve seria de desespero. Como eu luto contra algo tão poderoso? Imagino que é agora que a fonte apresenta a arma secreta, a solução. É o próximo passo lógico. E a solução é apresentada através de uma distinção fundamental que o esboço deixa bem clara. Evangelho não é força de vontade, é poder de Deus. Forte isso. Essa frase é um míssil teleguiado para a pessoa que já tentou parar de fumar 10 vezes e fracassou. A mensagem essencialmente diz: a razão pela qual você falhou não é porque você é um caso perdido, mas porque você estava usando a ferramenta errada. Você tentou lutar com suas próprias forças, mas essa batalha exige um poder superior. Isso se conecta com a citação de Romanos 1,16, que o esboço usa de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então a mensagem é: pare de tentar sozinha. Sim, isso é psicologicamente muito astuto. A força de vontade é um recurso finito. Ela se cansa, ela falha. Certo. Quando uma pessoa depende apenas dela, cada recaída é uma prova da sua fraqueza pessoal, o que gera mais culpa e mais desespero. Ao transferir a fonte do poder para algo externo, infinito e infalível, o poder de Deus, a abordagem oferece uma esperança que não se esgota. A responsabilidade é transferida. A responsabilidade pela vitória é transferida para esse poder maior. O papel do indivíduo muda de guerreira autossuficiente para receptora de poder. E como que se acessa esse poder? O esboço se torna bem prático aqui, é quase um manual de instruções, com 5 passos. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Segundo, admitir que o vício domina. Terceiro, crer que Jesus pode libertar. Quarto, que parece central, entregar o coração e o corpo a Ele. E quinto, clamar pelo Espírito Santo. E essa sequência é crucial, não é só uma lista. Ela descreve um processo de capitulação. Os 2 primeiros passos são sobre a admissão da derrota total. Eu não consigo sozinha, essa coisa é mais forte do que eu. É o fundo do poço, digamos. É o ponto de quebra de todo orgulho, de toda autossuficiência. É um esvaziamento do ego. E só depois dessa rendição completa é que a solução externa, crer que Jesus pode libertar, se torna não apenas plausível, mas necessária. É um roteiro para se humilhar antes de poder ser exaltado. Então, primeiro você esvazia o copo para depois poder enchê-lo com algo novo. E logo depois desses passos, o esboço fala sobre arrependimento. Geralmente, a gente associa essa palavra com culpa, com vergonha. Sim, uma carga negativa. Mas o texto faz questão de dizer que não é isso.
Ele define arrependimento como mudança de direção e, mais importante, entregar o governo da vida a Jesus. Essa ressignificação é vital. Se arrependimento fosse só se sentir mal pelo passado, seria paralisante. Mas ao defini-lo como uma mudança de rota, ele se torna uma ação proativa, uma decisão sobre o futuro. Entendi. E a frase entregar o governo da vida é a consequência lógica da ideia de escravidão. Se você estava sendo governada pelo senhor cigarro, o arrependimento é o ato de depor esse tirano e entregar o trono ao senhor legítimo. Certo. A batalha deixa de ser sobre o cigarro e passa a ser sobre quem senta no trono da sua vida. Depois de toda essa construção lógica, confrontos, os passos práticos, o tom do sermão parece mudar de novo. Ele chega a um clímax bem emocional. Sim. A fonte usa a citação de 2 Coríntios, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ênfase é que a pessoa é chamada do jeito que está, com toda a sua luta e fraqueza. Sim. Esse é o ponto de virada do coração. Depois da lógica e da razão, vem o convite relacional. A mensagem para de ser um argumento e se torna um apelo. É a oferta da graça incondicional. E por que isso é tão crucial nesse ponto? Porque a pessoa que luta contra um vício muitas vezes se sente suja, indigna. A mensagem aqui é: sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o pré-requisito. É exatamente na sua incapacidade que o poder dele pode atuar. Isso remove a última barreira, que é a da vergonha. E a linguagem da entrega fica muito explícita. O esboço diz para o pregador falar em primeira pessoa, como se fosse a voz de Deus. Me entrega teu coração, me entrega teu corpo, me entrega tua luta e, por fim, de forma muito concreta, me entrega teu cigarro. Essa concretude é fundamental. A entrega precisa ser total. Não adianta entregar o coração em teoria se você continua segurando o maço de cigarros no bolso. É verdade. A mensagem abrange o ser interior, o coração, o corpo físico, o templo, a batalha abstrata, a tua luta e, finalmente, o objeto que materializa o vício, o teu cigarro. É um ato de rendição completo em todos os níveis. E para selar esse ato, o esboço conclui com uma oração modelo que funciona como um roteiro para quem tomou a decisão. É interessante ver como essa oração amarra toda a jornada. Sim, ela consolida tudo. A pessoa verbaliza que é pecadora e precisa de ajuda, que crê no sacrifício que a comprou, declara que seu corpo agora pertence a Deus e pede a libertação e o poder do Espírito Santo. É como assinar o contrato, né? É a formalização do compromisso. Na psicologia, a gente sabe que verbalizar uma decisão aumenta drasticamente as chances de mantê-la. Essa oração não é só uma comunicação com Deus, é uma declaração para si mesmo. É um marco. Ela consolida cognitivamente tudo que foi construído ao longo do sermão em um ato de fala que marca um antes e um depois. E, por fim, a fonte lista os resultados prometidos para quem faz essa jornada. A pessoa se torna uma nova criatura, recebe o Espírito Santo como um selo e ajudador, é liberta da escravidão e finalmente começa uma vida com um novo propósito: usar o corpo que antes era profanado para a glória de Deus. O ciclo se fecha. Perfeitamente. O templo que estava ocupado e profanado é limpo, é exorcizado do espírito da escravidão e é rededicado ao seu propósito original. A narrativa é completa, é satisfatória. Ela oferece não apenas a solução para um problema, mas a restauração de uma identidade e de um propósito maior. Então, para a gente amarrar as pontas, o que a gente tem aqui é uma jornada de comunicação extremamente bem arquitetada. Muito. Ela pega um problema físico, o tabagismo, e o reenquadra totalmente como um conflito espiritual sobre senhorio e pertencimento. A solução proposta foge da armadilha da força de vontade e, em vez disso, propõe a rendição total a um poder superior como o único caminho viável para a liberdade. E acho que a grande força dessa abordagem do ponto de vista da sua eficácia é a capacidade de pegar uma luta que é profundamente pessoal, muitas vezes solitária e cheia de vergonha, e inseri-la numa narrativa cósmica, grandiosa e cheia de propósito. Certo. O sermão não oferece só um método de 5 passos para parar de fumar.
Ele oferece uma nova identidade de escravo, a templo sagrado, e um novo significado para o corpo e para a própria vida. A batalha contra